professor Marcelo Gonçalves Marcelino, falo aqui de Curitiba, capital das araucárias, aqui no Paraná. Sou militante político faz 40 anos, desde 1982. Eu comecei a ingressar na militância política. Sou uma pessoa que tenho formação acadêmica em economia, sociologia, ciência política e matemática, como professor. Estou engajado em projetos de pesquisa aqui na Universidade Federal do Paraná, no Núcleo de Estudos Paranaenses, que estuda, analisa parentesco, classe dominante, instituições no Brasil. Também participo do Núcleo de Estudos da Educação Filosófica, NESEF, na mesma instituição. Sou coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Pública aqui em Curitiba e membro da ACD, Auditoria Cidadã da Dívida Nacional. E estou na luta por Lula presidente e por um Brasil dos trabalhadores. E você pode me dar aí 2 argumentos definitivos para a tua escolha? Meu argumento vai na direção do seguinte: nós, desde 2016, entramos numa trajetória de golpe de Estado no Brasil, arquitetado pelo imperialismo dos Estados Unidos, em conluio com a burguesia entreguista e oportunista nacional. E, nesse momento crucial da vida brasileira, é necessário urgentemente restabelecer as mínimas condições da luta política com o Lula, que é o representante legítimo das classes populares, a despeito de qualquer conciliação e reformismo burguês que o Lula faça com a direita tradicional. Isso é independente. A questão do Lula é mais uma questão estratégica, pragmática, para recuperar terreno na correlação de forças para lutar não só contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é apenas um boneco de ventríloco da burguesia e de uma fração da burguesia que também entra em choque com a burguesia tradicional, mas não interessa. A luta maior é contra o imperialismo e contra a direita, seja ela mais proto-fascista como tradicional, e o Lula é o representante das massas dos trabalhadores, da população brasileira, que enxergam no Lula uma tendência à recuperação da soberania nacional e da dignidade do povo brasileiro. E é por isso que nós defendemos a candidatura do Lula, a despeito do Alckmin ou de qualquer um dessa conciliação burguesa pelo alto, que nós também detestamos e não apoiamos. Apoiamos a candidatura do Lula por um governo dos trabalhadores e do povo brasileiro. Eu sou o Daniel, moro em São Paulo e sou professor de inglês, tenho 38 anos. Sim. E você escolheu o mesmo candidato para votar no primeiro e segundo turno? Escolhi, sim. Pode nos dizer por quê, quem? Claro, bom, eu votei no Lula no primeiro turno, a minha opção seria o Ciro, porque eu gosto mais do projeto dele, e acho que ele merecia uma chance, sabe? Mas ele deu uma mudada de rumo nos últimos anos aí, passou a só atacar o PT, enfim. E essa coisa de voto útil, não sei o quê, ficou muito forte, né? Então eu resolvi votar nele para tentar dar uma força mais para tirar o Bolsonaro, né? E, claro, vou repetir o voto no Lula agora. Os motivos, claro que tem 1 milhão de motivos, né? Mas eu citaria as privatizações, sabe? O Bolsonaro, ele é eu acho que ele não é nada no fim, mas ele se rendeu ao neoliberalismo, né? E o Guedes é um Chicago boy, ele quer privatizar tudo. Eu sou totalmente contra. Então, eles já entregaram a Eletrobras agora, há poucos meses. O Bolsonaro já declarou que pretende privatizar a Petrobras se for reeleito. Então, eu acho que isso é a destruição do país, basicamente, sabe? E eu gostei do Lula porque ele, apesar de toda a controvérsia da corrupção que aconteceu na Petrobras e tudo mais, né? Que é uma história que todo mundo precisa se aprofundar para entender direito, né?
Mas, e também ver todo o histórico, porque eu acho que sempre aconteceu corrupção, isso está no sistema, sabe? E claro que ninguém aprova corrupção. Porém, eu gostei que ele fez a lei da partilha da Petrobras, né? No pré-sal, que exigia que a Petrobras fosse sócia em qualquer exploração do pré-sal. Foi isso, certo? Se não me engano. E ele procurou fortalecer a indústria nacional, com o conteúdo nacional, ligado a toda a cadeia da Petrobras e tudo mais, né? E ele não privatizou nada. Então, esse período do PT foi uma pausa, né? Desde o Fernando Henrique, que vinha privatizando um monte de coisa. Telebrás, Vale do Rio Doce e tudo mais. Ele abriu o capital da Petrobras, né? Lá na Bolsa de Nova York, que foi um desserviço absurdo ao país, né? E do Lula até a Dilma, eles não fizeram nenhuma privatização dessas gigantes, né? É basicamente isso que eu teria para dizer. Tá. Você Te pediu umas duas opiniões. muitíssimo. Você quer ter mais alguma coisa para complementar? Olha, eu quero agradecer pelo seu trabalho, desde que eu te conheci lá no Congresso Nacional da Auditoria, né? E é muito... Nossa, o país precisa desesperadamente de profundidade na discussão, sabe? Porque, ainda mais nessa época de polarização extrema, né? As análises são todas rasas de todo mundo, ninguém sabe nada, é tudo chavão. Por exemplo, privatização... A opinião das pessoas é totalmente moldada pela Globo News, basicamente, sabe? Tipo, estatal é gasto para todo mundo, é gasto para o país, só dá prejuízo, é ineficiente. E não é por aí. Não é à toa que a própria Globo, por exemplo, ou qualquer TV aí, qualquer jornal liberal, não dá espaço para o outro lado mostrar, né? O outro lado. Então, parabéns pelo seu trabalho aí. Meu nome é Neidmar Miranda, sou assistente social, sou servidora pública, trabalho na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e sou assistente social, né? Muito bem. Olha só, eu queria saber se você votou na mesma pessoa, no mesmo candidato, no primeiro turno e agora no segundo turno. Vai votar agora no segundo? Com certeza. E qual é a tua escolha? Me dê 2 argumentos para essa escolha. Então, eu votei e vou votar de novo no Lula, né? Porque eu acho que ele é uma pessoa que representa a democracia na atual conjuntura. E como assistente social, né, uma profissional que trabalha com o sistema de garantia de direitos, esta é a nossa melhor opção, né? Sim. Você tem, além dessa questão social, você teria um outro argumento para escolher o Lula? Eu acho que tudo envolve a questão social, né? Mas como também um político que trabalha com alianças, que trabalha com pactos, que trabalha com interlocuções, que aceita a participação da sociedade civil, né? Já fazendo uma crítica ao candidato opositor, né, ao Bolsonaro. Nessa última gestão, tivemos perdas muito importantes, que foi a participação da sociedade civil nos conselhos de direito. Né? Os conselhos de direito foram uma grande evolução no processo da democracia no Brasil, porque foi a partir deles que a sociedade civil passou a ter assento, passou a ter escuta, que os processos decisórios em todo o sistema de garantia, seja assistenciais, seja da saúde, seja da educação e tantos outros setores, né, direitos de idosos, todas as outras questões de crianças, a gente passou a ter a possibilidade da sociedade civil participar dos processos decisórios, né? E aí, nacionalmente, a gente teve grandes perdas nesses 4, 5 anos de gestão de Bolsonaro, porque essa participação começou a ser impedida, com muita luta,
né, muitas instituições tentando barrar esse processo, conseguiu, mas de forma muito insípida, porque a sociedade civil ainda está com muitas dificuldades de participar desses conselhos de direitos, que já é uma garantia da Constituição de 88, que a gente só perdeu nesses últimos 4 anos, né? E você acha que, se ele ganha no segundo turno, esse desmonte continua? Não, na verdade, se o Bolsonaro, com certeza, eu acho que até pior, né? A gente tem riscos muito maiores, até porque a gente teve um primeiro turno aí com a eleição de deputados, senadores, muito para a linha da extrema-direita, se a gente não quiser dizer que são fascistas mesmo, né? Então, a gente já vai ter perdas importantes, vai ter lutas muito importantes para fazer no legislativo, e aí, se a gente tem um executivo que não colabora, que não faz uma interlocução tanto com a sociedade civil quanto com esses representantes, né, a coisa só piora, né? Eu sou Aldenora Gonzalez, sou uma mulher marajoara, sou daqui da Amazônia e estou atualmente presidente do Instituto Ecovida, que é uma organização nacional, mas que tem matriz aqui no estado do Amapá. Ah, que bom. Estamos, assim, interregionais, né? E aí eu queria que você dissesse se você votou no primeiro turno e agora vai votar no segundo turno na mesma pessoa, se você mudou teu voto, com quem você votou e me dê 2 motivos por ter votado nessa pessoa, seja ou 2 pessoas no primeiro e outra no segundo turno. Eu votei no Lula no primeiro turno e repito o meu voto no segundo turno, e se tivesse um terceiro turno, com certeza eu continuaria votando nele, em todos os turnos que houvesse. Eu tenho muitos motivos para votar no Lula, muitos, inúmeros, inclusive, mas eu queria destacar 2 motivos que eu considero os principais. O primeiro deles é a retomada, a segurança, a volta da democracia desse país, que está extremamente ameaçada. E nós, brasileiros, precisamos nos apropriar, ir para as ruas, ganhar as pessoas, explicar para as pessoas o risco que esse país está correndo pela retirada dos direitos dos trabalhadores, das políticas públicas, do controle social de todas as políticas públicas. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, todos são importantes e relevantes, é em defesa da Amazônia. Nós, povos da Amazônia, estamos sofrendo muito com o atual governo. Já vinham acontecendo desde o governo do Temer, mas com o governo do atual presidente, isso ficou muito, muito ressaltado. Nós estamos vivendo perigos diretos em todas as áreas, quilombolas, ribeirinhas, com os assentados, nas terras indígenas, porque nós não temos segurança jurídica mais. O atual presidente, de forma lamentável, em todas as suas falas, ele incentiva o garimpo ilegal, o desmatamento da floresta, a derrubada das árvores, a retirada do direito das pessoas que estão nas comunidades tradicionais. Isso é muito sério que vem acontecendo e o povo precisa dizer basta. Nós precisamos dar um basta em tudo que vem acontecendo. E só o Lula é que vai nos dar essa tranquilidade, essa segurança para que a gente, de fato, retome a democracia desse país.